capítulo 6. Neemias 6, vamos apenas o versículo 3 inicialmente, e depois vamos para mais alguns versículos. Espero aqui ser bastante breve nessa mensagem. Neemias 6. Neemias está depois de Esdras e antes de Jó. E Jó antes de Salmos. Aliás, antes de Jó não, antes de Esther. Tem Esther aqui no pequenininho. Ruth, Esther. É Esther. Ela sempre fala, tá depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Tá aí, assim. Capítulo 6, versículo 3. Diz assim: respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Uma pergunta, né? Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez clamo a Ti, juntamente com a Tua igreja, Senhor, peço, meu Deus, a Tua graça, misericórdia, Teu Espírito Santo, por Tua grande compaixão, por Teu amor, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida e me ajude, Senhor, me dê a sabedoria necessária para poder, Senhor, falar da Tua palavra aqui, e que não sejam, Senhor, apenas as minhas palavras, mas principalmente a palavra do Senhor, a palavra dos nossos corações, nos fortalecer, ó Deus, como nós louvamos aqui. A Tua palavra, ela nos dá poder, é a Tua palavra que nos transforma, Senhor, nos fortalece, ó Deus, que a Tua palavra é que tem poder, Senhor, para nos limpar dos nossos pecados, para nos purificar, Senhor, nos dar, ó Deus, condições de permanecermos, ó Deus, na Tua presença, mesmo diante de tantas lutas, tantos pecados, Senhor. É a Tua palavra, meu Deus, que nos fortalece, nos dá condições de vencer. Por isso, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, nessa noite tenha esse efeito, mais uma vez, nas nossas vidas. Nos fortaleça, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, gostaria de estar compartilhando uma mensagem hoje sobre Neemias, conforme nós lemos aqui esse versículo, né, base, introdutório. E dentro dessa mensagem sobre Neemias, nós vamos estar falando sobre reconstrução. Então, o objetivo da mensagem hoje é nós falarmos ou nós refletirmos sobre reconstrução. Quando nós olhamos aqui para a vida de Neemias, nós estudamos aqui esse livro, nós vemos que Neemias ele recebeu uma missão da parte de Deus. E a missão de Neemias foi justamente reconstruir os muros, restabelecer as portas de Jerusalém, que haviam sido destruídos. E aí, quando a gente pensa, né, em muros e portas, nos vem à mente a ideia de proteção. Na antiguidade, nós vimos aquela cidade, nesse caso aqui específico, os muros e as portas, dentre as funções que eles tinham, uma delas, né, talvez a principal, era proteger a cidade. Os muros eram estabelecidos, grandes muros, às vezes até camadas de muros, alguns muros ali, e as portas, com a finalidade de proteger o que estava ali dentro, proteger as casas, proteger os palácios, né, palácios reais que havia. E esse era, né, um dos principais objetivos. Então a mensagem fala um pouco sobre isso também, sobre proteção, sobre estarmos guardados, estarmos protegidos pelo Senhor, e a importância desses muros, ali naquele caso físicos, para essa proteção.
para essa guarda, né, da parte de Deus. A gente vai ver aqui o significado espiritual. Mas, um pouquinho brevemente aqui, né, relembrando os irmãos, nós vemos que, dentro desse contexto de Neemias, os judeus, eles foram, como eu creio que todos os irmãos já sabem, eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí, nesse momento que eles foram levados cativos, a cidade de Jerusalém, em particular, ela foi destruída, e os muros e as portas da cidade foram destruídas. E tudo isso aconteceu por causa do pecado e da desobediência daquele povo. Então, por muitas vezes, né, repetir aquelas práticas erradas, a constante desobediência do povo que durou por séculos, né, Deus, em um determinado momento, permitiu que Nabucodonosor, os babilônios, viessem e levassem os judeus para a Babilônia. E ali foram destruídas as cidades judias e também Jerusalém. E aí Neemias vem com o objetivo, depois de algum tempo, né, vem com o objetivo de reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém, que haviam sido destruídos por causa da desobediência e do pecado daquele povo. Então isso é história, né? É um fato histórico que aconteceu. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que muitas coisas foram registradas, até esses eventos históricos, mas por trás do fato histórico em si existe um ensinamento espiritual. Qual o significado espiritual para as nossas vidas? Qual o significado espiritual para as nossas vidas? Então a Bíblia, boa parte da palavra de Deus, ela tem, lógico, né, ali a parte histórica, mas essa parte histórica traz ensinamentos espirituais. E quando a gente olha para esse caso especificamente, vemos o que aconteceu com Judá, ali, eles serem levados, conforme eu falei ainda há pouco, nós percebemos que, ou extraímos o entendimento de que, da mesma forma, quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, como aquele povo fez, nós nos colocamos numa condição de nos afastar do Senhor cada vez mais, e ficamos cada vez mais envolvidos com o pecado. Da mesma forma, os nossos muros e as nossas portas espirituais também são destruídos. Então a gente pode extrair esse entendimento desse contexto aqui, disso que aconteceu com os judeus, de que da mesma forma como, por causa do pecado, da desobediência, aquele povo naquele momento teve a sua cidade destruída, teve os seus muros, as portas da cidade de Jerusalém destruídas, da mesma forma nós, quando nós temos essa atitude de praticarmos o pecado, nos afastarmos da presença do Senhor, nós também permitimos que os nossos muros e as portas espirituais, né, que estão guardando a nossa vida, da parte de Deus ali, sejam da mesma forma derrubados, sejam destruídos. E aí, a consequência daquele povo, após essa destruição, a consequência física foi que o povo foi levado cativo, fisicamente, literalmente foi levado lá para a Babilônia. Mas quando a gente pensa espiritualmente, nós percebemos que o caminho para o qual nós somos conduzidos é o cativeiro espiritual. Então havia ali o cativeiro físico, mas a gente pode pensar em algo que vai além, que é o cativeiro espiritual. E muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus. Se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar com certeza de algumas delas, pessoas que já estiveram na presença do Senhor, pessoas que já estiveram servindo a Deus, mas pessoas que, por muitas vezes, ceder ao pecado e se entrelaçar ao pecado novamente, e a partir daí entrarem numa rebeldia contra Deus, e num estado de desobediência, essas pessoas tiveram no primeiro momento seus muros espirituais
as portas de proteção ali, né, destruídas, e agora elas estão novamente escravas do pecado. Voltaram para o cativeiro. Amém, queridos? Então nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, se encontram nessa condição. Pessoas que estão, né, com seus muros espirituais, com suas portas espirituais derrubadas e voltaram à condição de escravos do pecado. E quando a gente olha aqui para a história de Neemias, nós aprendemos, e aí é o objetivo principal dessa mensagem, o caminho para a reconstrução desses muros e dessas portas espirituais que simbolicamente representam a proteção de Deus nas nossas vidas, representam a nossa vida saudável, nossa vida espiritual saudável com Deus, que garante isso, garante essa proteção que aqui na mensagem é representada por esses muros e essas portas espirituais. Amém, queridos? Então, o objetivo é esse, é nós vermos, nós refletirmos, à luz aqui da vida de Neemias, qual o caminho para que nós possamos reconstruir os nossos muros espirituais, as nossas portas espirituais. Ou seja, qual o caminho que nós devemos seguir, quais ensinamentos que Neemias nos transmite para que nós possamos voltar a ter uma vida espiritual saudável, um relacionamento com Deus saudável, firmado, fortalecido, protegido, tudo isso é representado por esses muros e portas. E aí, nós vamos ler alguns versículos aqui, que nesses versículos nós vamos extrair esses ensinamentos. Lá, inicialmente, no capítulo 1, peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas, por favor. Então, Neemias 1, versículos 2 e 3. Nós vemos o primeiro ensinamento para que possamos reconstruir os nossos muros espirituais. O primeiro ensinamento que Neemias nos traz, a palavra de Deus nos traz aqui no livro de Neemias, está lá no capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Só até aqui, irmãos. Então, aqui o primeiro ensinamento para que a gente possa reconstruir a nossa vida espiritual, reconstruir esses muros e portas espirituais. O primeiro ensinamento é reconhecermos o nosso estado espiritual. Então, esse é o primeiro passo. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós temos ali os nossos muros espirituais, nossas portas derrubadas, nós precisamos reconhecer o nosso estado espiritual. No texto, nesses versículos 2 e 3, nós vemos que Neemias ele procurou saber qual era a situação na qual Jerusalém se encontrava. Então foi o primeiro passo. Ele tomou ciência, ele reconheceu qual era o estado que aquele local, que as pessoas que estavam naquele local, que haviam regressado já da Babilônia, estavam ali em Jerusalém, como que eles estavam, qual era a situação na qual eles se encontravam. E aí, trazendo para as nossas vidas, a gente consegue obter o primeiro ensinamento, que é justamente esse. Nós precisamos fazer uma autoanálise das nossas vidas. Como está a nossa vida espiritual? Nós precisamos fazer essa análise todos os dias. E se nós estivermos uma vida espiritual que não está doente, uma vida espiritual doente que não está saudável, nós precisamos reconhecer essa condição, ter esse conhecimento e diante de Deus se apresentar nessa condição. Eu não estou bem, preciso mudar, eu preciso de ajuda. Então esse é o primeiro passo, esse reconhecimento, essa autoanálise. Nós precisamos fazer essa autoanálise. Como eu estou espiritualmente? Será que realmente
minha vida espiritual está saudável ou eu tenho me afastado do Senhor. Às vezes até tenho ido à igreja, tenho estado às quartas, domingos na igreja, mas o meu dia a dia, a minha vida não está bem, a minha vida espiritual não está bem. E a gente precisa reconhecer isso. E esse é o primeiro ensinamento, o primeiro passo aqui. Segundo, na sequência desse texto, a partir do versículo 4, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei e jejuei, e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos, que nos deste por meio de teu servo Moisés. Só até aqui, queridos, é o versículo 7, por exemplo. Então, o segundo ensinamento aqui, o primeiro foi o reconhecimento do seu estado, aí particularmente, ali naquele contexto do estado que o povo se encontrava. E o segundo é que, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso estado diante de Deus, nós precisamos, assim como Neemias fez, nesses versículos que nós lemos, nós precisamos nos confessar diante de Deus, precisamos nos quebrantar diante do Senhor e orar ao Senhor, falar com Deus sobre a nossa realidade. Então esse é o segundo ensinamento. Nós, quando lemos aqui, nós percebemos que Neemias ele faz exatamente isso. Ele confessa diante de Deus que não só aquele povo estava em pecado, mas ele se inclui nessa condição de pecador. Ele confessa diante do Senhor a sua realidade. Ele confessa que aquela situação na qual eles chegaram, de cativeiro e de afastamento de Deus, foi fruto ou foi consequência das próprias atitudes deles. Não é o que Deus havia planejado para Israel. Deus havia planejado coisas maravilhosas, mas eles escolheram se afastar do Senhor. E assim, irmãos, é na nossa vida também. Deus, quando Ele nos chama, Deus sempre tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. Sempre tem. Podem ter certeza disso. Deus ele já planejou para a minha vida e para a sua vida algo maravilhoso. Planos, pensamentos de paz. A palavra diz que Ele tem a respeito de nós, não de mal, para nos dar um futuro, para nos dar esperança. Então o Senhor ele sempre tem coisas boas para as nossas vidas. Embora, é lógico, isso não nos isente de passarmos por dificuldades. Mas o plano de Deus para cada um de nós, ou os planos de Deus, são sempre planos de bênçãos, planos de paz, de alegria, de felicidade. Porém, não cabe só a Deus para que esses planos se realizem na nossa vida, nas nossas vidas, há a nossa parte. Então Deus ele planejou para Israel um futuro brilhante, mas Deus sempre fez a parte dele, mas o povo não fez a sua parte. O povo, como a palavra diz, foi um povo que demonstrou que era um povo de dura cerviz, eles não se submetiam ao Senhor desde quando eles saíram do Egito. Um povo que sempre entristeceu o coração do Senhor, fez as escolhas erradas, procurou servir a outros deuses, e tudo aquilo que Deus tinha planejado de bom para aquele povo, eles acabaram abrindo mão. E mesmo assim a gente vê a misericórdia do Senhor, que Deus, até mesmo ali no cativeiro, antes mesmo deles irem para o cativeiro, Deus já trazia uma promessa de que eles voltariam, de que Deus os abençoaria, de que Deus daria uma nova chance. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? E assim é nas nossas vidas também. Às vezes a gente fica errando ali, Deus tem uns planos bons para a gente erra,
Mas Deus, mesmo assim, Ele não nos abandona. Ele sempre nos dá uma nova chance, dá mais uma oportunidade. Quanto à vida, Deus vai dando oportunidade. Às vezes a pessoa está afastada do Senhor, mas a gente tem que ter essa certeza. Deus está sempre dando oportunidade para a pessoa voltar, para a pessoa se redimir. O objetivo de Deus é que a gente volte, que a gente esteja na presença dEle. Né? É sempre o projeto de Deus para a nossa vida é esse. E Deus quer que a gente desfrute desses planos de bênçãos para as nossas vidas que Ele preparou. E aí, nesse processo de retorno, tudo começa com a confissão. Neemias confessou diante de Deus o seu pecado. E depois a gente vê que Neemias ele se quebranta. Né? Então, como nós vemos aí, ele sentou, chorou, jejuou diante do Senhor. Então ele tem atitudes ali que demonstram o seu arrependimento, né? O seu quebrantamento diante de Deus. E ele ora, ele fala com Deus, ele expressa para Deus tudo aquilo que estava se passando. E, lógico, a confissão em si se dá através da oração, né? Não é uma sequência cronológica aqui, mas a gente vê essas três atitudes dele: a confissão, o quebrantamento e a oração. O falar para Deus, o abrir o seu coração para Deus, expor a realidade e se quebrantar diante do Senhor. E aí a gente vê que quando ele faz isso, se a gente for continuar na sequência da leitura do texto, a gente vê, irmãos, que Deus começa a abrir as portas. Deus começa a operar. Né? Toca lá no coração do rei, né, que era Artaxerxes. O rei ali, ele passa a ver com bons olhos os planos de Neemias. Deus começa a fazer as coisas prosperarem na vida dele. Então são esses os passos para que a gente possa começar a ver as coisas prosperarem na nossa vida também, se nós estivermos nessa condição de estarmos longe do Senhor. Mas, quando a gente olha lá para o capítulo 4, um pouquinho mais para frente, e a gente pode extrair aqui um terceiro ensinamento, no capítulo 4, os versículos 1 ao 3, diz o seguinte: Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ó, eu já pulei aqui por causa do tempo, né? Mas a gente vê que Neemias veio, conseguiu vir em segurança, conseguiu ali reunir pessoas, começaram a reconstruir o muro. O negócio começou a prosperar, irmãos. Deus começou a abençoar, começou a reconstruir aquele muro. E a gente pensa, às vezes, quando a gente começa a reconstruir a nossa vida espiritual, a voltar àquele primeiro momento que nós tínhamos com Deus, na presença do Senhor, cheios de Deus. Aqui o significado espiritual é esse, essa reconstrução. E quando começa essa reconstrução e as coisas começam a caminhar, a gente vê aqui no capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, diz: Sanbalate, né? Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só? Em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Então olha só, irmãos. Logo, quando a coisa começou a caminhar, quando ele começou a reconstruir aqueles muros, de imediato se levantou a oposição. Surgiu uma oposição para tentar atrapalhar. E aí é o terceiro ensinamento: toda vez que a gente quer reconstruir a nossa vida espiritual, toda vez que, não só reconstruir, mas quando a gente quer se fortalecer, quando a gente quer ser mais cheio de Deus, até mesmo aquela ideia de voltar ao primeiro amor, de voltar a ser cheio da presença de Deus, até aquela intimidade que nós tínhamos e de repente já foi perdida. Quando a gente começa a tomar atitudes nesse sentido, né, essas atitudes que foram tomadas aqui inicialmente, Deus começa a agir e a mover as coisas para que a gente possa ter essa comunhão novamente. É o que Deus quer que nós tenhamos, né? Uma vida espiritual plena, cheia, para nós sermos usados, sermos um canal de bênção nas mãos do Senhor, abençoarmos outras vidas, saquearmos o inferno. De imediato, irmão, Satanás se levanta. Esse Sanbalate aqui, Tobias, um outro maldito aqui que se levantou também, eles se levantaram
para atrapalhar, para tentar se opor a essa reconstrução. E a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente procura voltar para a presença do Senhor, para ter essa intimidade maior com Deus, para se relacionar com Deus, o inimigo se levanta. Ele tenta se opor. Ele se opõe, né, na verdade. E ele vai tentar atrapalhar. De diversas formas, irmãos. Né? Das formas que ele tem de trabalhar. Então a gente precisa estar atento. Estarmos atentos a isso. Porque às vezes a gente começa a tentar voltar, começa a tentar buscar essa comunhão novamente, e a gente fica desapercebido. Às vezes a gente acaba sendo inocente. E aí começam a surgir situações ali para tentar nos afastar. E essas situações, essas oposições não necessariamente são uma afronta. Às vezes são ofertas, começam a aparecer facilidades que vão te envolver novamente com o pecado e fazer com que você não consiga voltar àquilo que Deus espera ali, dessa plena comunhão com Deus. Ofertas que aparentemente são boas. Então ali chegam até você, que o inimigo sabe que se você ceder aquilo ali, embora aparentemente seja bom, você não vai conseguir chegar, né, onde você gostaria, ou onde você estava ali caminhando para chegar, que é voltar para a presença do Senhor, ser cheio de Deus novamente. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos nesse processo de volta, de reconstrução espiritual, de fortalecimento espiritual. O inimigo ele se levanta para se opor. E às vezes essa oposição, como a palavra diz, né? Satanás se apresenta transfigurado, como um anjo de luz. Parece algo bom. Tem uma proposta ali que parece, isso aqui parece muito bom para a minha vida e tal. E a gente tem que estar atento. Será que realmente isso é algo bom? Ou será que isso está chegando até a mim para atrapalhar? Para me atrapalhar nesse momento que eu estou aqui buscando mais o Senhor, que eu estou querendo me envolver mais com as coisas de Deus, me fortalecer mais espiritualmente. Pode ser, lógico, também oposição de diversas formas. Lutas que se levantem para tentar desanimar. A pessoa desanima, quer saber? Então, não vou tentar mais não, estou tentando voltar, mas começaram umas lutas, muitas dificuldades, estou me sentindo mal e a gente acaba deixando de lado. Permanecemos ali naquela condição que não é que Deus quer que nós estejamos. E aí lá no capítulo 6, versículos 1 ao 3, capítulo 6, versículos 1 ao 3, e até o versículo 3 foi o versículo que foi lido inicialmente, diz assim, a partir do 1: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. A obra foi progredindo. E aqui, se a gente for lendo, a gente vai vendo que esses caras aí e outros vão lutando, tentando atrapalhar o tempo inteiro. Mas o muro foi reconstruído, faltavam as portas, né? Versículo 2: Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles um dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Então, irmãos, aqui nesse processo de reconstrução, né, no processo de volta à presença de Deus, a gente vê ali, Satanás ele vai investindo de várias formas. Se opõe no primeiro momento, aqui ele tenta se mostrar ali, criar uma situação na qual, uma armadilha ali para Neemias, para que ele fosse lá se encontrar com esses homens ali que estavam sendo usados pelo inimigo. E o ensinamento que a gente obtém aqui, irmãos, é que se nós queremos reconstruir a nossa vida espiritual, se queremos reconstruir os nossos muros espirituais, as nossas portas, nós temos que fazer como Neemias fez. E o que ele fez aqui? Ele focou nas coisas de Deus e não ficou distraído com nada. Então essa resposta aqui no versículo 3 mostra exatamente isso. Quando eles tentam preparar essa armadilha para Neemias, o que ele diz? Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. E ele continua: por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Então, irmãos,
para as nossas vidas. Nós precisamos focar na obra de Deus, nas coisas de Deus. Esse processo de voltar ao Senhor, esse processo de fortalecimento espiritual, de reconstrução dos muros espirituais, nós temos que fazer como Neemias fez: focar em Cristo, olhos no Senhor. Não podemos nos distrair com nada, e olhar para a direita nem para a esquerda. Tem até uma música que diz: meu alvo é Cristo. Olhar para o Senhor, somente para Ele. Neemias fez isso. E essa atitude de Neemias foi uma atitude que deu a ele sabedoria. Na verdade, uma atitude de sabedoria dele, que o protegeu. Ele focou no Senhor. Ele: não, eu tenho uma obra, uma responsabilidade que Deus me deu. Eu não posso parar essa responsabilidade para nada. E essa responsabilidade, trazendo para a nossa realidade, às vezes é com a obra de Deus. Na casa de Deus, principalmente, nós temos responsabilidade com o Senhor. E nós não podemos deixar que a gente perca o foco, esse foco de fazer a obra, de cumprir essas responsabilidades que o Senhor colocou em nossas mãos. De repente, um ministério, uma função eclesiástica que Deus nos colocou, né? Um dom que o Senhor nos deu. E a gente tem que focar nisso, a gente tem que exercer isso, trabalhar em cima disso. E essa é uma das formas de a gente voltar, a gente até às vezes nem somente voltar, né? Não somente voltar, mas a gente permanecer firme no Senhor. Se a gente for desanimando, perdendo foco, deixar de fazer a obra, deixar de estar na casa de Deus, deixar de ter a Jesus como alvo principal, for colocando coisas no caminho, desfocando realmente, a gente, quando a gente for ver, a gente está andando já para a direita, ou a gente está andando para a esquerda, e quando a gente percebe, nós já estamos distantes do nosso objetivo principal, que é o Senhor. Então Neemias ele fez isso e obteve sucesso. Ainda no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz o seguinte: algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Olha só, irmãos, que interessante, né? Aqui, a gente vê todas as tentativas que o inimigo estava tendo ali, né? Os homens estavam tendo para tirar Neemias ali. Satanás sabia que aquela obra que ele estava fazendo é algo muito grande, muito importante, tentou de todas as formas. Chegou ao ponto aqui de mandar um falso profeta, irmão. Semaías, usado ali para tentar atrapalhar também. A gente vê, né? Tem outros momentos aqui também, mas como o inimigo foi tentando de diversas formas atrapalhar a obra, atrapalhar o projeto de Neemias, atrapalhar aquela reconstrução. E aí aqui, nesse ensinamento, nós percebemos o seguinte: nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Temos que ter cuidado com as falsas mensagens que chegam até nós, né? Não somente falsos profetas, profeta em si, mas tudo que nos é falado, irmãos. Tudo que chega aos nossos ouvidos ali, né? Olha só, esse Semaías, ele trouxe uma palavra para Neemias de covardia, para ele se acovardar, para ele se esconder no templo, falando que aqueles homens iam matá-lo. Olha, vamos esconder porque eles vão vir te matar. Para quê? Para ele se acovardar, ficar com medo e parar. E quantas vezes a gente ouve mensagens da parte do inimigo com o objetivo de nos acovardar, de nos fazer parar? Ah, você não vai conseguir. Essa doença aí é o seu fim. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, chegam até nós mensagens para nos entristecer? Ah, a sua oração não é ouvida. Meu Deus, não está nem aí para você. Quantas vezes dentro de nós, a nossa própria carne faz isso. A gente está na igreja até orando, mas vem aquele pensamento: a sua oração não está chegando até Deus. Quem disse que Deus está ouvindo a sua oração?
Não é verdade, irmãos? Isso não acontece conosco? Acontece, irmão. São os Sanbalates aí, ó, que estão trabalhando aí, às vezes até na nossa mente. Os Tobias, para nos parar, para nos travar. Não vai para a igreja não, para a igreja. Perder tempo lá, fica em casa aí vendo jogo, sei lá. Tem uma coisa mais, entre aspas, melhor do que ir para a casa do Senhor. Irmãos, quantas pessoas, quantos irmãos têm dado ouvidos a Sanbalates e Tobias? Aos Sanbalates e Tobias, e não tem vindo à casa do Senhor, não tem sido fiel nos seus dízimos. Dá o dízimo o quê? Você precisa desse dinheiro. Isso aí vai faltar se você não der. São as vozes, irmãos, de Sanbalates e Tobias, para nos fazer parar, para nos fazer pecar contra o Senhor. Neemias ele fala isso, né? Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Às vezes aquela mensagem chega até nós com o objetivo de nos fazer tropeçar, nos fazer pecar contra o Senhor. A gente passa por aquele processo de tristeza, de covardia, porque o pecado nos afasta do Senhor. Então nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, temos que ter cuidado com as falsas mensagens que chegam até nós. E aí nós precisamos, como Neemias, ter discernimento espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, me dá discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo ao meu redor, daquilo que é do Senhor, daquilo que é humano, daquilo que é espiritual. Amém, queridos? Temos que ter esse discernimento e pedir isso ao Senhor. E Neemias tinha. E por fim, lá no capítulo 6 ainda, nos versículos 15 e 16, eu finalizo a mensagem, diz o seguinte: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Então aqui o último ensinamento. Nesse processo, irmãos, de fortalecimento espiritual, de reconstrução dos mundos espirituais das nossas vidas, das portas espirituais, nesse fortalecimento, nesse processo de volta para a presença de Deus, uma maior intimidade com o Senhor, nós precisamos ter constantemente a certeza de que se Deus está conosco e se nós fizermos a nossa parte, certamente seremos vitoriosos. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, irmãos, todo o tempo. E, com certeza, se a gente olhar aqui, foram 52 dias, nem é um tempo muito longo, né? Mas nesses 52 dias, Neemias e os homens que estavam ali com ele foram assediados. Os inimigos se levantaram, procuraram de todas as formas fazer com que eles parassem. A gente for ler, tem momentos ali que eles estavam, né, um momento lá trabalhando com uma mão, né, com os materiais ali, os utensílios para a reconstrução, e com a espada na outra mão, irmãos, ali, ó, preparados para o combate, em situação, o tempo inteiro. E os inimigos poderiam chegar a qualquer momento. Eles estavam ali reconstruindo o muro, mas vigilantes. Aí tinha alguns ali que foram selecionados para tocar trombetas, se eles vissem o inimigo, porque a ameaça era iminente. Os inimigos poderiam chegar. Então eles ficaram sendo assediados, como nós vimos aqui, receberam essas investidas aí de Sanbalate, Tobias, Gesem e outros ali que queriam se levantar o tempo inteiro. Mas, se a gente for olhar também ao longo do texto, a gente vai ver que em todo o tempo Neemias estava em oração. Quando eles se levantavam contra ele, ele orava: Senhor, o Senhor está vendo, faz a tua justiça, nos guarde, nos livre. Então Neemias, ele tinha convicção de que Deus estava com ele todo o tempo. E nós precisamos ter essa convicção que Deus, o Senhor, está conosco. Por mais que as lutas se levantem, elas tentem nos envolver, por mais que os Sanbalates, os Tobias surjam ali para tentar nos intimidar, para tentar nos acovardar, nós temos que ter certeza: não, o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, eu vou vencer, eu vou chegar, eu vou reconstruir o muro, custe o que custar. Ainda que a situação pareça ali, né, que tudo esteja ao contrário. Nós temos que ter essa convicção.
E aí, né, é aquela ideia de confiar, que o pastor até pegou no domingo passado. Um dos tópicos lá era o confiar, de Davi, né, no Salmo 37. Confiar, nós temos que confiar no Senhor. E aí, irmãos, confiar, né, a gente confia normalmente, Deus gosta disso, irmãos, Ele gosta de, sei lá, mas o Senhor, Ele gosta de, às vezes, deixar a gente em situações que por você se vê sem saída, irmãos. E Ele quer que você confie. Quando a gente olha lá para o povo de Israel, imagina a cena, diante do mar, né? Tinha elevações ali dos lados, o mar na frente e Faraó atrás. Não tinha para onde ir. E se eles voltassem, iam ser exterminados por Faraó, humanamente falando. Para a direita e esquerda não tinha saída. Só tinha o mar, irmãos. Mas o que Deus falou antes? Não, eu vou levar vocês para a terra prometida. E deu a palavra, irmãos. E aí imagina a situação, você ali no meio olha para o mar, eles nunca tinham tido conhecimento de um mar que tinha sido aberto. De repente, se fosse hoje, né, se a gente estivesse ali diante de um mar, nessas condições cercadas, pô, o Senhor já abriu o mar, né? Então, Senhor, em nome de Jesus, abre esse mar aí para eu passar. Você já viu, já tem aquela fotografia na memória. O povo não tinha, irmãos. Nunca iam imaginar que Deus ia poder abrir um mar para eles passarem. É um negócio, né, humanamente possível. Difícil de acreditar. Mas o Senhor falou, confia, meu amigo. Eu estou falando que vocês vão chegar, então vocês têm que confiar. Deus mesmo. E aí o povo, ele retrocedeu, né? Começaram a murmurar, começaram a reclamar, mas alguns confiaram. Moisés, Josué, Caleb, irmãos, eles tinham a convicção, se o Senhor está conosco, nós vamos vencer. Imagina até o que deveria passar na mente de Moisés ali naquele momento, de repente passou, pô, não tem saída, mas se o Senhor falou, ou Ele vai fazer a gente voar por aqui, ou a gente vai teletransportar, sei lá, mas o Senhor vai levar a gente até o outro lado, não sei como, mas o Senhor vai levar, Ele falou, Ele vai fazer. Então às vezes Deus nos coloca em situações assim, irmãos, para a gente não ver saída de jeito nenhum e todas as circunstâncias falarem que não, e que é o fim, e Deus espera de nós confiar. Mas Ele sempre dá a sua palavra antes. Ele diz, eu vou estar com você. E Ele nos diz, este estou convosco todos os dias. Todos os dias. Já deu a palavra, irmãos. Amém? O Senhor já nos deu a palavra lá atrás. Todos os dias eu estarei com vocês. Até a consumação dos séculos. Então é só confiar. Seja o que for que você passar, eu estarei com vocês. Confia. Confia no Senhor. Puxa o que custar. Amém, queridos? Então essa palavra que eu deixo, esses ensinamentos da parte de Deus, né, através da vida de